Graças e paz, irmãos. Quero convidar todos, mais esse domingo, dia do Senhor, para abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5 agora, a última sessão desse capítulo, que vai do versículo 33 até o versículo 39. Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 39. Os irmãos encontraram? Leiamos a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: Então, eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Oremos. Deus bendito e poderoso, agora, Pai, nós clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que a gente possa entender a riqueza da Tua palavra. Para que nenhuma dúvida reste quanto ao significado desse texto. Nós sabemos que o Senhor é quem nos guia para entender corretamente a Tua palavra. Que não temos o direito de nós atribuirmos significado a ela, senão que o Senhor é quem dá o significado. E o Senhor mesmo é quem abre o nosso entendimento para que possamos entendê-lo, para que possamos viver, experimentar o melhor vinho da Tua presença. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu clamo a Ti, para que o Senhor me use como instrumento para a propagação dessa verdade. E que o Senhor também abençoe os ouvidos, os corações, as mentes dos meus irmãos aqui presentes, para que possam ouvir, crer e ser curado por Ti, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, eu te imploro e rogo a Tua misericórdia, a Tua presença e o Teu amor nessa manhã e sempre. Por Cristo que eu oro. Amém. Mudar é algo difícil, né, irmão? Mudar é algo muito difícil. Romper com costumes antigos, com tradições, é algo que é muito desgastante. É muito mais fácil para qualquer pessoa, para pessoas normais como nós, viver do mesmo modo que a gente sempre viveu. Afinal, você já está adaptado com isso. Então é muito mais fácil permanecer naquele mesmo modo de viver. Não é verdade? E é por causa desse apego que nós temos às nossas práticas, às nossas tradições, à nossa rotina, mais do que aquela rotina diária, mas aquela rotina de vida por completo. É por causa desse apego a essas coisas antigas que pertencem ao velho homem que nós deixamos de experimentar o melhor que é oferecido por Deus. A gente deixa de experimentar a melhor coisa que é oferecida por Deus por causa do nosso apego à nossa vida pregressa, à nossa vida antiga. Esses apegos nos fazem ficar totalmente presos em zonas de conforto, que nem sempre são tão confortáveis assim. Mas porque a gente é apegado a elas, a gente está acostumado, a gente acha que é confortável. Isso pode até soar como uma mensagem coach, né?
Saia da sua zona de conforto. Venha experimentar o melhor de Deus. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Definitivamente, isso aqui não é uma mensagem coach. A mensagem de hoje, ela tem por título o velho e o novo. E a superioridade infinita do novo em relação ao velho. Trata da superioridade da nova aliança em Cristo, daquilo que o Senhor nos oferece por meio do seu sacrifício, do cumprimento de todas as promessas, quando comparados com a antiga aliança, ou quando comparados com o modo em que a gente vivia antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Estar com Cristo, vivendo um novo do Senhor, não nosso, é infinitamente superior ao velho. Enquanto as Escrituras nos mostram como muitos e muitos homens estavam apegados a um entendimento totalmente errado da lei, um entendimento totalmente estranho do reino de Deus, esses homens são frequentemente apresentados aqui em Lucas, os escribas, os fariseus, essênios, tantos grupos que existiam ali. Ela também revela, a Escritura, a sublimidade, ou seja, a superioridade, a beleza, a grandiosidade, a perfeição. Falta adjetivos para isso. A perfeição da nova aliança no Senhor Jesus Cristo. Ela nos revela também a profundidade graciosa, bendita, onde nós recebemos tudo por amor dessa obra que é feita em nós. O interessante disso é que o mesmo acontece em nossos dias. Muitas pessoas elas estão tão presas como aqueles homens a tradições religiosas, a tradições falsas, a um estilo de vida totalmente estranho à palavra de Deus, velho e desgastado. Elas não conseguem perceber a maravilhosa graça que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Essa percepção de estar nessa zona de conforto, como eu disse, que não é confortável, faz com que os homens fiquem cegos para a grandiosidade do reino de Deus. Você já deve ter apresentado o evangelho para muitas pessoas, e elas preferiram continuar do mesmo jeito que estão, e não experimentaram o que é poder descansar, dormir, ou como Simeão, que pegou o menino Jesus dos braços e disse: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. As pessoas não sabem o que é viver debaixo da paz que excede todo o entendimento. E é só quando nós conhecemos a Cristo, o novo do Senhor, é que a gente pode viver assim, debaixo dessa paz, debaixo dessa verdadeira alegria. Como alguém que andou de pé a vida inteira, passou a vida inteira andando de pé e teve a oportunidade de finalmente comprar um carro, é uma ilustração boba, mas para deixar bem claro. Ele diz assim que é melhor continuar andando de pé para nos aprender a andar. É melhor andar de pé para nos aprender a andar do que andar de carro. Simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. E a narrativa dessa passagem de hoje, que Lucas escreve para nós, que Lucas narra, com uma pergunta, começa com uma pergunta sobre por que os discípulos de Jesus tinham um costume, tinham uma prática diferente dos discípulos de João Batista e dos fariseus e dos escribas. Por quê? Porque o modo de viver desses homens, e eu peço que você preste bastante atenção nessas palavras, porque o modo de viver desses homens eram diferentes. O que tinha de diferente? Jesus responde por meio de algumas ilustrações, por meio de duas ilustrações, de forma mais clara, que ensinam sobre a beleza única do reino de Deus, que ensina sobre a indisposição que os homens têm de dar o primeiro passo em direção a Cristo, de terem as suas vidas transformadas pelo Evangelho Salvador do Senhor. O Senhor Jesus vai expor isso para aqueles homens. E fica também registrado para que nós tenhamos esse perfeito ensino do Mestre. Vejamos como está descrito a beleza, né, a sublimidade da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Na grande virtude que o Senhor oferece para nós. A grande virtude que os homens buscam no mundo e nunca encontram, porque o mundo não pode preencher o vazio eterno de seus corações. O Senhor Jesus nos apresenta
essa virtude na nova aliança para todo aquele que o recebe. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é lugar de felicidade. Em primeiro lugar, o que Jesus vai expressar para nós é que no reino de Deus predomina essa felicidade. Tantas vezes ele ao citar fatos sobre o reino de Deus, ele começa dizendo, olha, bem-aventurados são os homens que vivem assim. Bem-aventurados isso, bem-aventurados aqueles que agem assim. O tempo todo, essa virtude é apresentada para nós. A virtude da alegria, alegria máxima. Porque é nisso que consiste o reino de Deus. O reino de Deus é alegria perene, constante. Então, observe. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e observe as palavras daqueles homens e as de Cristo. Versículos 33 e 34 dizem assim: Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. É diferente esse procedimento. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? A nossa passagem dessa manhã começa com esse questionamento. Questionamento que foi feito ao Mestre, ao Senhor Jesus. E a continuação é a resposta que ele dá para aqueles homens. A resposta que é totalmente satisfatória. Porque fala da natureza do seu reino. Agora, vale ressaltar, quando a gente analisa esse texto, vale ressaltar que o texto de Lucas 5, quando a gente lê de modo corrido, direto, sem fazer pausas e ponderações, a gente pode ter a impressão que esses homens que estão perguntando a Jesus isso são os mesmos homens da sessão anterior, que questionaram por que os discípulos de Cristo estavam bebendo e comendo com os publicanos. Aqueles homens da sessão anterior eram escribas e fariseus. E como o texto apresenta-se de forma corrida para nós, a gente pode pensar que é uma continuação da cena. Que eram aqueles mesmos homens que estavam questionando. Mas não é isso que acontece, tá, irmãos? A narrativa de Mateus, quando Mateus escreve sobre essa mesma passagem, ele deixa mais claro, ele traz a informação. Quem eram aqueles homens que estavam questionando a Jesus, porque os discípulos de João jejuavam, porque os fariseus jejuavam, mas porque os seguidores de Cristo não jejuavam. Pelo contrário, comiam e bebiam. Então Lucas, ele junta essas passagens porque está dentro do mesmo tema, da mesma temática, mas não quer dizer que foram as mesmas pessoas que perguntaram. Em Mateus, capítulo 9, versículo 14, fica claro que esse questionamento vieram dos próprios discípulos de João Batista. E é muito interessante, porque João Batista ele já tinha apresentado o Senhor Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecador. Agora, alguns dos seus discípulos que continuaram seguindo, provavelmente até a sua morte, João Batista foi decapitado, eles foram questionar os discípulos de Cristo. Foram questionar o próprio Mestre. Mateus 9, 14 está escrito: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Esse questionamento é muito interessante. Essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta que merece resposta. E a gente precisa entender essa resposta. A gente precisa responder satisfatoriamente. E se chegar alguém para você e disser que por que vocês não guardam o sábado e a gente guarda? Você vai saber responder? Essa pergunta está dentro do mesmo contexto. Apesar de conter uma amargura da parte daqueles homens questionadores nessa pergunta, aquela era de fato uma pergunta importante. Esse questionamento deles tinha um tom amargo, tinha um tom acusatório, mas ainda assim era um questionamento que merecia ser respondido. Por qual motivo os fariseus e os discípulos de João seguiam as tradições de jejum, mas os discípulos de Jesus não seguiam essas tradições? Eles observaram que as práticas desses grupos distintos eram diferentes. Na verdade, as práticas dos discípulos de João Batista pareciam muito com as dos fariseus.
Mas os discípulos de Cristo não. Isso é o viver prático. As pessoas olham, analisam e julgam. Por que era diferente? E eu quero destacar algumas verdades por trás desse questionamento, para que a gente entenda bem o texto. Primeiro, na lei de Deus, na lei, existia apenas um único dia de jejum obrigatório, irmãos. Esse dia era o chamado dia da expiação, que devia ser feito por todo o povo, uma vez por ano. Aquele povo deveria jejuar uma única vez. Por outro lado, quando a gente confronta essa verdade que havia só um dia na lei de jejum solene e geral, quando a gente lê esse texto que eu citei de Mateus capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes? Observa, tem uma diferença entre na lei ter um dia obrigatório e a prática daqueles homens serem de muitos jejuns, de jejuar muitas vezes. Por que a gente jejua muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? A verdade é que aqueles homens eles estavam mergulhados em muitas tradições. Em tradições que iam além da lei. O Senhor Deus não tinha ensinado aqueles homens a fazerem muitos jejuns. Pelo contrário, esses ensinamentos eles vinham dos escribas, dos fariseus. E eles gostavam de fazer isso porque eles queriam parecer mais espirituais que os homens. É dito que quando eles jejuavam, eles faziam expressões de tristeza, expressões de fraqueza, eles desfiguravam o rosto. Porque quando eles andavam nas ruas, e as pessoas viam aquele homem com expressão fragilizada, eles diziam: olha, então é um homem de Deus, está vendo? Aquele homem jejua. Aquele homem está perto do Senhor. Eles gostavam desse status. Eles gostavam dessa aparência. Na prática, uma das crenças deles era como se eles estivessem de luto, quer pelo pecado, quer um luto que visava buscar a santidade, mas para eles o significado de jejum era esse, de tristeza. E o próprio Senhor Jesus denuncia isso. O próprio Cristo denuncia isso no seu ministério. Aquela prática daqueles fariseus eram erradas. Observe, em Mateus capítulo 6, versículo 16, um texto que eu já preguei aqui, que pertence ao Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que Jesus está dizendo é que eles já receberam a sua recompensa, é isso. Eles já foram vistos pelas pessoas. Eles já receberam os aplausos dos homens. A recompensa deles é essa, é terrena, é visual, não é no reino de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração, as verdadeiras intenções. Jesus já havia denunciado aquelas intenções hipócritas de jejuar apenas para parecer superiores espiritualmente aos outros homens. Então, junte isso. Eles faziam isso várias vezes, repetidamente, talvez até 2 vezes por semana. Era uma vez no ano. Mas eles aumentavam isso várias vezes. E gostavam dessa aparência externa. Então dá para ver que essa era uma crença que estava enraizada no povo. Porque não era só o grupo dos escribas, nem dos fariseus, mas também os próprios discípulos de João faziam isso. Essa crença ela já estava enraizada no povo judeu. Não era uma ordem de Deus. Era sim uma criação de alguns homens que faziam o quê? Aumentavam o jugo, o peso nas costas dos homens. O peso com leis, com regras e mais regras que Deus nunca instituiu. Como que diz assim, para servir a Deus você tem que fazer isso. Aí bota uma carga, um peso. Para servir a Deus você ainda tem que fazer isso. Aí vai lá e bota mais um saco pesadíssimo nas costas dos homens e vai aumentando. E chega um momento que esses homens não aguentam. Qual a consequência disso? Eles nunca serão felizes, porque sempre estarão aquém daquilo que Deus exige, que Deus exige perfeição. E nunca vão poder desfrutar da alegria de dizer assim, eu sou um servo do Senhor. Eles sempre ficavam com medo. E aí, será que eu sou salvo? Será que vai ser suficiente esse jugo que eu estou carregando? Veja se não é exatamente assim que as religiões que negam a graça de Cristo somente para a salvação agem.
Se não é exatamente assim que o catolicismo romano age. Que aceitas todas que dizem, você tem que viver de tal roupa, você tem que ter determinado horário, você tem que fazer isso e aquilo, regras e mais regras, dias e mais dias, dietas e mais dietas, que só pode comer esse alimento ou aquele. É exatamente assim que as seitas fazem. Como aquele povo fazia, criando regras e mais regras que o Senhor nunca instituiu. Tem várias igrejas, várias denominações. A pessoa tomar café, pecou. Se comer carne, então, tem denominação grande que tem que ser vegetariano. Isso é um absurdo que Deus nunca instituiu em sua palavra. É importante também destacar que Jesus ele não estava abolindo o jejum, tá, irmãos? Nós temos a escritura, o próprio Cristo jejuando. O livro de Lucas, logo no começo, mostra o jejum de Cristo de 40 dias. Jesus não está abolindo o jejum. Ele está dizendo que os homens não devem fazer isso com o intuito de aparecer espiritualmente superiores aos outros. Ele não está dizendo que os homens têm que fazer isso para ser salvos, mas que o jejum é um meio de estar mais próximo de Deus. Deve ser feito de forma voluntária e o crente tem que ter essa noção. Voluntariamente buscar essas coisas, mas jamais obrigado por outro. E aí que vem uma resposta muito sábia da parte do nosso Senhor. No versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Será que uma festa de casamento, quando o noivo está presente, os convidados podem jejuar? Tem que jejuar? Tem que ficar com fome na festa? Essa resposta de Jesus, ela aponta para a grande virtude da alegria presente no reino de Deus e do seu papel de consolador. O que Jesus está dizendo é: a minha presença significa alegria constante. Significa suficiência. Aquele que está com Cristo, ele deve se alegrar, não padecer. Por que Jesus está dizendo isso? Porque para aqueles homens o jejum era sinônimo de luto. Jesus está dizendo: a minha presença é como uma grande festa. Aquele que está comigo deve permanecer em paz. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Que a sua paz, ela excede todo entendimento. A sua alegria emana do seu reino. O seu reino é um reino de alegria. Então, ele compara a sua presença com a própria festa de casamento. Nessas festas, o que predomina é a alegria, a fartura, não a escassez. Onde o noivo está, a sua noiva, a igreja, está também. E todos se alegram nessa grande festa. Não falta nada para os convidados. Ele mostrou isso quando ele multiplicou o vinho, quando ele fez surgir vinho, transformou água em vinho para uma multidão de pessoas por dias. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Essa é a primeira virtude destacada na passagem de hoje. A alegria do reino de Deus. Enquanto para alguns, que obviamente viviam debaixo de um jugo pesado, de um jugo falso que Deus não criou, servir ao Senhor para aqueles homens era sinônimo de tristeza e luto, porque era muito difícil servir, uma vez que o jugo era muito pesado, as cargas eram muitas. Para os que estão em Cristo, debaixo da sua nova aliança, vivendo o novo que o Senhor apresenta por meio do seu Filho, a nova aliança, o que predomina é a alegria da salvação. Olha a diferença. Aqueles homens viviam tristes, com medo de não serem salvos e carregando mais e mais peso. Mas aqueles que estão com Cristo simplesmente comem e bebem, porque estão seguros de que sua salvação não está em suas mãos, mas na mão do Senhor que deu todas as coisas. É por isso que eu disse que, apesar de amarga, aquela pergunta feita a Jesus, ela é muito importante para nós hoje. Porque era necessário que aqueles homens tivessem um entendimento disso. Muitas pessoas têm desperdiçado os seus dias se esforçando com o seu próprio braço, com sua própria força, tentando conquistar a salvação. Achando que vão conseguir fazer isso com sua própria luta pessoal. E essas incertezas que surgem, elas só conduzem essas pessoas para a profunda tristeza. Elas sempre ficam na dúvida. Será que eu estou fazendo o suficiente para ser salvo? Inclusive, em algumas biografias de alguns homens, de alguns reformadores, esse era um questionamento, um medo
de não fazer o suficiente para ser salvo, até conhecer a graça salvadora e libertadora de Cristo, no qual eles descobrem que Cristo fez tudo por nós. Ele carregou todo o peso, todo o fardo pesado da nossa culpa. Ele cumpriu tudo em nosso lugar para que finalmente a gente pudesse se alegrar nele e crendo sermos salvos. A lição que Jesus está dando aqui é que não há, que nele, na verdade, há salvação e alegria, pois é ele quem conquistou tudo por nós. Nas palavras do próprio Cristo, em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, um texto extremamente conhecido do povo de Deus, ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, esqueçam esse da lei, esqueçam esse das tradições, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí, finalmente, ele diz, e vocês acharão descanso para a sua alma. É só quando tomamos o jugo de Cristo que temos, de fato, descanso completo e salvação para as nossas almas. E, finalmente, alegria. Por que, quando tomamos o jugo de Cristo, temos descanso? Porque ele diz no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que significa essas palavras. É isso que significa ingressar no novo, no conforto do reino de Deus, de sair do conforto que parece não ser tão confortável assim e buscar de fato o reino de Deus. A salvação que não pode ser conquistada por nós, mas que ele conquistou. Se o nosso jugo é suave em Cristo, se o nosso fardo é leve, é porque ele carregou todo o peso da lei que nós não cumprimos. É porque ele carregou sobre si no madeiro o peso dos nossos pecados e pagou cada um deles, cravando na cruz. A verdade é que, enquanto não depositarmos toda a nossa confiança em Cristo, jamais haverá alegria, jamais haverá alívio em nossos corações. Enquanto Cristo não for o primeiro em nossa vida, jamais haverá alegria em nossos corações. O Senhor Jesus continua. No versículo 35 ele diz: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. O que é que Jesus quer dizer com isso? Virão dias em que o noivo será tirado, e naqueles dias eles vão jejuar. Ele estava predizendo a sua morte. Vai vir um dia em que eu serei encravado na cruz. Eu vou ser tirado porque eu vou morrer pelos pecados deles. E Jesus está explicando. Sabe por que o jugo deles é suave e o fardo deles é leve? Por minha causa. Porque vai vir um dia em que vai ser necessário que eu pague a sentença de morte deles. Que eu cumpra a sentença deles. Como está escrito em Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, finalmente chegaria o dia do jejum dos discípulos. Ou seja, o dia do luto, o dia da tristeza daqueles homens. Seria quando finalmente o Senhor fosse entregue na cruz em nosso lugar. A lei finalmente seria cumprida. Afinal, o dia em que Cristo seria entregue em nosso lugar, não seria de fato esse o dia da expiação instituída na lei? A lei não estaria agora sendo cumprida cabalmente, porque Cristo estaria sendo pregado na cruz? O dia do sacrifício, o dia da expiação, perfeita e máxima, aguardada pelos séculos nessa terra. O Messias chegaria, cumpriria o seu papel, carregaria o nosso fardo e seria pregado na cruz. É nesse dia que os discípulos dele jejuariam. Era nesse dia que o luto chegaria para os seus discípulos. Mas é justamente essa grande tristeza que o nosso mestre suporta, que nos traz alegria. É por isso que o evangelho é paradoxal. Porque para a gente sorrir, para a gente ter paz, foi necessário que ele fosse feito maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está muito claro que a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança. E que uma mudança no coração do homem é totalmente necessária para que sejamos verdadeiramente
Elises. Então, em segundo lugar, temos aqui a mudança necessária para todos os homens. Então, finalmente eu posso dizer, se você ainda não correu para os braços de Cristo, saia da sua zona de conforto. Porque eu posso afirmar, nenhuma zona fora de Cristo é confortável. Só há conforto verdadeiro e real nele. Só há jugo suave e fardo leve em Cristo. Aqui está a mensagem de que a nova aliança no sangue do Mestre, que a nova aliança no sangue do nosso Redentor e Salvador é superior à antiga aliança. Aqui está o convite para uma profunda mudança, o convite para uma nova vida no Senhor. Se já não era suficientemente claro o que Jesus tinha dito, se não estavam claras as palavras do nosso Mestre, ele propõe agora uma parábola. Ele, na verdade, faz duas ilustrações para que fique ainda mais claro o significado da perfeição do seu reino, como ele é superior ao antigo, à antiga aliança, e como os homens são relutantes em permanecer no mesmo estado de pecado. Versículos de 36 a 39, o Senhor diz, acompanhe comigo em sua palavra. Versículos de 36 a 39 diz assim: Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então Jesus faz duas ilustrações aqui bem interessantes, para mostrar que a novidade do seu reino era superior à antiga vida. Isso continua valendo hoje. A novidade no reino de Deus, a novidade da salvação em Cristo é sempre superior à vida do velho homem que carregávamos. O que ele está ensinando é que a grandiosidade do reino de Deus manifesto nele não cabe em embalagens. Não cabe em embalagens legalistas, nem nos padrões antigos. Você lembra qual era o questionamento daqueles homens? Eles diziam, por que a gente jejua e vocês não? Apesar de ser um questionamento, também estava uma alfinetada, como quem diz. Se vocês são servos de Deus, como dizem, vocês devem fazer o que as tradições mandam. Vocês devem jejuar como a gente jejua. Porque aqueles homens queriam pegar o cristianismo, a verdadeira e nova aliança, e colocar numa embalagem legalista. Numa embalagem de aceitação das pessoas daquela sociedade. Jesus está dizendo aqui que a grandiosidade do reino de Deus não cabe em embalagens feitas por homens. E essa verdade é incrível, meu irmão. Porque ela é totalmente aplicável a nós hoje. A nova aliança em Cristo não deve ser moldada pelas nossas expectativas de nenhuma natureza. Porque os homens tentam pegar o cristianismo e colocar nas expectativas sociais, políticas, religiosas, legalistas. Eles querem pegar o cristianismo e fazer uma mescla com tudo. Assim como aqueles homens queriam que Jesus pegasse o cristianismo, a sua palavra, as suas curas, a libertação e colocasse na embalagem farisaica. Os homens hoje querem pegar o cristianismo e colocar na vida de libertinagem. É por isso que está na moda ser crente. Os jogadores de futebol um bocado. A vida é de bagaceira, de adultério, de prostituição. Mas tatua um versículo, tá tudo certo. Com quem pode simplesmente pegar o cristianismo, a essência do reino de Deus, e colocar numa embalagem. O cristianismo não é isso. E Jesus está dizendo que Deus não aceita essas mesclas medonhas, ímpias. O Senhor não aceita essas misturas. O cristianismo é uma religião pura, santa. A nova aliança em Cristo procede de Deus. E aquele que a recebe deve sair da sua zona de conforto e mergulhar no novo e viver em novidade de vida, agora, para sempre. Observe o que Jesus diz. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova
para colocar sobre uma roupa velha. Ele está dizendo que não faz sentido essa mescla que os homens querem. Ninguém comprou uma roupa nova, totalmente bonita. Aí tem uma roupa velha que gosta, já cai bem, já tá tudo certo, mas tá velha, tá desgastada, tá com um buraco. Ninguém vai recortar a roupa nova para remendar a velha. Jesus diz, pois se eu fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. É óbvio. O cristianismo ele não pode ser pretexto para crenças seculares. O Senhor proclama uma grande verdade da glória do seu reino. Primeiro ele fala da incompatibilidade que surge ao tentar mudar a verdadeira religião em qualquer forma. É como tentar remendar uma roupa. É isso que ele está dizendo. Nem a roupa nova vai suportar o remendo, porque a elasticidade é diferente. Porque não vai combinar os tecidos. Um está desgastado, outro está novo. Quando lavar, o rombo vai ficar maior ainda. O buraco vai ficar maior. O desgaste vai ser maior. E pior, as duas roupas vão estar destruídas. Porque para tentar remendar, corrigir aquela coisa do velho, ele teve que rasgar o que era novo, teve que quebrar o que era novo. O cristianismo ele não pode ser recortado, ele não pode ser adulterado para embelezar nenhuma ideologia desse mundo. A nova aliança é como uma roupa nova, completa e suficiente. E a gente só pode aproveitar essa roupa se a gente primeiro se despir das roupas antigas do velho homem. E finalmente vestir a roupa do Evangelho. Para todos que desejam conhecer a verdadeira felicidade e salvação eterna, devem passar por essa profunda mudança. Se despir do velho homem, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Experimentar o novo e finalmente descobrir que o novo é muito, muito superior ao antigo. Que no novo tem alegria, mesmo quando a gente está triste. Como explicar isso? Não explica. Só vive. A princípio, largar as antigas práticas de vida pode parecer um desafio. Mas essa é uma mudança fundamental. Não tem outro caminho. Para que a gente experimente a novidade da salvação em Cristo, a gente tem que largar as práticas do velho homem. E o Senhor ainda faz outra ilustração sobre essa incompatibilidade de mistura do seu reino. Aquele que foi resgatado por Cristo, ele deve passar por uma mudança tal na sua prática de vida. Portanto, não fazia sentido que os discípulos salvos por Jesus continuassem a fazer tantos jejuns, que eram obrigados apenas por uma tradição. Deus nunca tinha requerido aquilo. Muito menos que eles continuassem guardando mandamentos inventados. Olha, no dia do Senhor você só pode dar tantos passos. Se der um passo a mais disso, pegou. Ah, você não pode comer esse alimento. Ah, só se come depois se fizer essas purificações todas. E eles inventavam leis e mais leis que Deus não requeria. Assim como não faz o menor sentido, trazendo agora para a nossa realidade mais ocidental, que a gente se curve diante de imagens, porque uma tradição diz. Assim como não faz o menor sentido que a gente comungue com o mundanismo, com as ideologias todas que surgem, políticas, de gênero, do que quer que seja. Assim como não faz sentido que a gente viva assim, não fazia sentido pegar o cristianismo e moldar na caixinha da lei farisaica. O cristianismo, ele é suficiente. A nova aliança em Cristo é perfeita e suficiente para nós. Jesus diz, na ilustração, versículos 37 e 38, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho velho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, primeiro, para que a gente entenda essa passagem, é fundamental que eu digo que é um odre, né? É uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Um odre era um couro de cabra. Couro que ia do pescoço até a barriga. Quando eles matavam o animal, eles preservavam esse couro por completo, sem rasgar. Então fazia tipo uma garrafa do pescoço até a barriga, né, o bucho. Fazia uma garrafa de couro. E ali eles derramavam, amarravam direitinho para que não vazasse, e eles derramavam vinho dentro. E fazia daquele couro uma garrafa. E com o tempo, o vinho ele começava a fermentar ali dentro. E o odre ele ia se expandindo.
porque os gases da fermentação. Então, o vinho ficava maduro, mas o odre, que era feito de couro, não era um material rígido, fixo, mas era expansivo, ele também ia se maturando, ele ia se esticando. Então, era assim que o vinho era maturado, para ele ficar mais excelente com o tempo. Então, quando o vinho era colocado em um odre, ele começava a fermentar, que o couro se esticava, com o tempo aquele odre ficava seco. A sua elasticidade agora ela perdia, não tinha mais elasticidade. Ele chegava no limite. E aquele odre ficava velho. Mas era um velho que era compatível com o vinho velho. Que já estava lá dentro também, já tinha fermentado o que tinha que fermentar. O que Jesus está querendo dizer é que a prática daqueles homens era como a de um vinho velho, que já era fermentado e que estava dentro de um odre desgastado. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que ele era o vinho novo, que não teria proveito nenhum se o vinho novo, que vai amadurecendo na vida do crente ao longo da sua caminhada com o Senhor, não teria proveito nenhum se ele pegasse o vinho novo e colocasse no odre velho. Porque ia acontecer que aquele vinho ia começar a fermentar, só que o odre já não tinha mais elasticidade para aguentar a fermentação. Ia acontecer o quê? Ia se rasgar, ia se romper, ia perder o vinho, ia vazar todo, e o odre também seria perdido. Em outras palavras, com essa ilustração que não pertence à nossa realidade, mas pertencia daquele povo, é que não é compatível a novidade de Cristo misturada com a vida antiga, com a carcaça antiga, com a embalagem antiga. Essas coisas não são compatíveis. As duas coisas ficam perdidas. O vinho é derramado e a embalagem é quebrada. O que nós aprendemos aqui mais uma vez é que é necessário, para que recebamos a salvação do Senhor, uma profunda mudança. A embalagem deve ser mudada. Nenhuma tradição, nenhuma crença fora das Escrituras pode fazer com que o vinho novo seja derramado. Nenhuma deve fazer isso. E a verdade é que esse é um grande desafio. Porque a gente tem um apego muito grande a práticas, a costumes, a pecados que não condizem com a realidade do reino de Deus, que não encaixam com a virtude do Evangelho. E muitas vezes esse costume, esse apego à embalagem antiga, ao vinho antigo, faz com que a gente não experimente o vinho novo. Faz com que a gente não entenda a riqueza do Evangelho, da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que o Senhor denuncia no versículo 39. Aqueles homens tinham um apego tão grande aos padrões antigos da lei, dos legalismos que eles carregavam, que eles eram incapazes de desfrutar. Eles tinham visto os discípulos comendo e bebendo. Eles poderiam ter pensado, rapaz, Jesus é mestre. Ele já provou que é Deus. Então acho que o melhor padrão da minha vida é aqueles de alegria. Não, eles não pensaram assim. Eles pensaram, melhor padrão é o meu, que é triste, e agora eu vou lá questionar porque eles também não estão tristes. Porque eles não estão de luto, porque eles estão se alegrando. Mas era mais fácil criticar o novo, porque era incompatível com a prática deles. E é isso que Jesus quer dizer no versículo 39, que talvez seja o versículo que quando a gente lê, mais confunde a nossa mente. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, abre aspas, Jesus não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que essa é a fala daqueles homens. O velho é excelente. Essas palavras de Jesus são sobre a comodidade espiritual desses homens. E de qualquer um que hesita em experimentar a graça do Senhor. Pois está tão acostumado com os padrões que prefere arriscar a sua eternidade a dar um passo de mudança em direção a Cristo. Eles preferem arriscar a eternidade do que ir para o Senhor. Ele está expressando nesse versículo a crença deles. É como se eles dissessem, vocês estão tão certos de que esse é o modo correto de se viver, que não conseguem enxergar nada além disso.
Por isso, mesmo sem experimentar o novo, vocês preferem o velho. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não experimentaram, vocês estão dizendo que preferem o velho porque vocês estão acostumados. E ele tem feito o convite. Venham, aprendam comigo, que sou manso e humilde. Tomem do meu jugo, que é leve. As palavras de Jesus devem nos fazer perceber a riqueza do seu evangelho. E a necessidade profunda de transformação. A necessidade profunda de mudança, de busca do seu reino. O que nós aprendemos aqui? Eu quero perguntar a você nessa manhã. O que é que tem te impedido de experimentar o novo? O que é que tem te impedido de experimentar o vinho mais excelente que se encontra somente em Cristo? O que tem te impedido de vestir as novas vestes, sem rasgá-las, mas vesti-las por completo? Se despir das antigas, as vestes nupciais, e entrar finalmente nas bodas, no casamento do Cordeiro. O que tem te impedido de estar com o Cordeiro e ser saciado, satisfeito por ele para sempre? Quais são os padrões que têm te impedido de viver uma vida cristã verdadeira? São os apegos aos pecados, às imoralidades, ao mundanismo, amizades que te separam de Cristo. O que é que tem te impedido de experimentar o novo? O padrão do reino de Deus é a verdadeira santidade. Essa santidade não comporta o legalismo. Ela não é baseada no que os homens vão ver e achar que é mais bonito, mas naquilo que o Senhor nos ensina que é o certo. A santidade de Cristo ela é regida pelo amor. Esse é o odre e o vinho novo da felicidade oferecida gratuitamente por Cristo. Ele não é pesado para você alcançar. Essas são as novas roupas que cobrem a nossa nudez de pecado. As palavras de Jesus elas devem nos levar a entender que se a gente insistir nessa prática de remendar roupa velha com remendo novo, de tentar misturar cristianismo, de colocar o vinho novo sem renovar o recipiente, jamais, se a gente continuar assim, a gente jamais vai desfrutar da novidade perfeita da salvação por completo. Se agirmos assim, o que teremos vai ser apenas uma mistura. Jamais a plenitude da graça. Jamais uma roupa nova, jamais um vinho novo. Mas apenas uma mistura. Uma mistura que Deus não aceita. É por isso que, quando lemos sobre a obra da salvação, é por isso que quando verificamos na Escritura o que o Espírito Santo faz em nós, nós descobrimos que primeiro ele age nos purificando de dentro para fora. Para só então nos habitar. Primeiro ele nos purifica para depois morar em nós. É por isso que o Senhor primeiro remove o coração de pedra para depois colocar um de carne. Ele não bota os dois, não mistura. Portanto, se você tem ouvido o chamado do Senhor, se ele tem proclamado essa mensagem no seu coração, saiba que esse é o tempo oportuno para o verdadeiro renovo. O Deus Criador é o mesmo que faz novas todas as coisas. E pode fazer também de você um novo homem, não em pedaços, não em remendos, mas um novo homem por completo em Cristo. Portanto, esse é o momento de dar o primeiro passo. Deixar para trás o velho homem, deixar para trás os pecados, as práticas antigas e seguir para o alvo, que é Cristo. E seguir para o alvo e finalmente receber o prêmio da soberana vocação do Senhor Jesus Cristo. A salvação eterna com Ele. Deixe de tentar mesclar, deixe de tentar misturar o cristianismo verdadeiro com tradições mundanas. Hoje é dia de mudança. E mudança para melhor. Portanto, se não é uma mensagem coach, saia da sua zona de conforto e busque o verdadeiro renovo em Cristo. E aí você vai achar descanso eterno para a sua alma. Aí você vai achar alegria verdadeira para a sua vida. Ele tem uma vida nova e eterna para mim e para você. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Cantar um canto.